Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror eu ouço gente morta. Eu sou o Max Lima, estou aqui com meu camarada Rômulo Matei. Estamos aqui, é isso aí. Temos coisas legais pra falar, vamos falar de cinema japonês, vai ser legal. Bora, Max. Bora lá, a gente faz uns bons programas atrás, a gente comentou que tem muito filme de 2024 que a gente deixou passar. E como a gente não tem muito essa pretensão de fazer coisa ultra recente, recém-estreada, a gente tem feito, na verdade, né? Aquele programa de Faça Ela Voltar e de A Hora do Mal foi bastante pontual nesse sentido, mas nem sempre dá pra fazer. Então, por exemplo, a gente não vai falar nesse programa do Invocação do Mal 4. A gente queria, mas não rolou. Falaremos em breve. A gente não pode deixar de falar que é uma despedida, porém nem tanto, porque já anunciaram uma série da HBO, né? Então, não tem despedida de algo que dá tanto dinheiro, algo tão rentável. Então, os periféricos, os derivados, os spin-offs sempre acontecem. Mas a gente tem bastante coisa legal pra falar aqui, como o Romulo bem disse, de um grande cineasta japonês, bastante injustiçado, no sentido de não ser tão popular quanto merece. Então a gente vai enaltecer esse grande cineasta, né, nesse programa aqui, mas antes disso tem um monte de coisa pra falar, como por exemplo, um jogo de terror, que o que mais me chamou a atenção desse pager, desenvolvido por um camarada chamado Build, que eu não sei o nome dele, esse é o pseudônimo que ele assina como produtor, distribuidor, etc., foi a marquinha ali, sabe? Tinha ali uma marquinha como Kafkaniano. Né? A gente vê muito jogo de terror Lovecraftiano, mas não necessariamente inspirado em Franz Kafka. Não é bem inspirado, isso aqui não é inspirado em nenhuma das grandes obras do grande escritor Franz Kafka, mas tem muito de Franz Kafka nessa história, e também tem muito daquela série recente que tem feito muito sucesso, chamada Ruptura. Muito bom. Eu diria que é uma mistura de ambos, porque a gente joga com um funcionário, um escritório recém-contratado, começando ali o seu trabalho. Em meados dos anos 90, ele tem toda uma cara monocromática, tudo em preto e branco, como se fosse um terror de 1-bit. Pixelado, né? Não, é 3D. A gente joga em primeira pessoa, é um gameplay em primeira pessoa, e a gente joga como se fossem vários sketches, vários andares desse prédio onde se passa esse jogo. E aí você tem o seu pager, como o próprio nome diz, que muita gente nem sabe, nunca nem viu um pager, né? Eu acho que, na verdade, muita gente que nos ouve sabe muito bem o que é um pager, mas, né, os jovens modernos, a modernidade... Você teve um, Maxon, da Motorola, aquele bipzinho, pager? Você teve um? Eu tive um. Eu não, mas o meu pai tinha, né? O meu tio tinha, mas eu nunca tive. Mas quando eu era criança, era o ó do Borogodó, assim, o pager. Pra manter as devidas proporções da época. E aí você vai recebendo mensagens nesse pager, que começa como boas-vindas, começa como algo gentil, convidativo, e a coisa vai ficando muito mandatório, vai ficando muito bizarramente impositivo. E aí a coisa vai ficando muito bizarra. Bizarra. Você já jogou Stanley Parable, Romão? Nunca joguei, mano. Eu acho que é um jogo importante no sentido de metalinguagem em videogame. No sentido de colocar o jogador dentro do jogo. Conversar com o jogo conversa com você, jogador. Esse jogo pega um pouco emprestado disso. Stanley Parable é um jogo que com certeza você vai gostar. Ele fez muito sucesso na época. Quando você fala de metalinguagem, já me vem na cabeça de Metal Gear, né? Mas imagine se fosse um jogo inteiro disso, entendeu? Meu Deus! Aí é... Exatamente. Nossa, cara. Stanley Parable marcou época. Foi um dos grandes indies ali dos 2010 da vida. Sabe, mãos dadas a Braid, a Limbo, Gone Home... Sabe, Dear Esther, jogos que foram muito revolucionários. Você sabe que eu tenho um amor pela Playdead ali, o Dino, né, na Playdead. Mas não tem nada a ver, viu? Esses jogos são totalmente um diferentes do outro. Eu tô dizendo que foram jogos muito exponenciais de um período. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, pelo amor de Deus, o Limbo não tem qualquer tipo de relação com o Stanley Parable. Mas eu pensei muito em Stanley Parable jogando Pager, que são jogos bem diferentes também, mas que tem essa conversa. A gente vai ter outros jogos de terror aqui nesse programa que também são altamente experimentalistas, altamente bizarros e com uma proposta bastante... Rola uma tentativa, um esforço muito grande de fazer algo diferente. Eu acho que esse pager ele consegue conversar no visual também. A gente tem tido jogos de terror com essa coisa preto e branco, monocromática, assumidamente 1-bit. E aí, a gente vai andando por esses corredores, por essas salas, esses computadores, monitores de tubo, etc, etc, com aqueles barulhos característicos de computadores antigos. Tem um barulhinho do modem? Prim, prum, tem. Sim, tem tudo. É o pacote completo. Nossa senhora. E aí, como eu disse, a coisa vai ficando muito bizarra e vai escalonando. Então,
você tem que obedecer, beleza. Serve café, beleza. Imprime esse negócio, beleza. Vai pro próximo andar. Tá, acabou por hoje. Aparece um cachorro no meio do escritório e aparece a mensagem: mata o cachorro. Não, obrigado, desliguei o computador, tô indo embora, tchau. Não dá, velho. É um jogo de extremos, um jogo bizarro, e é um jogo que te convida a quebrar ele, no sentido de explora aí. Tá, o objetivo é esse, curto e grosso, direto e reto. Dá pra fazer outra coisa? Porque assim, entre essas, e quando eu digo sketch, é nesse sentido, são objetivos muito rápidos e que te levam pro próximo. E aí... Ô Maxon, rapidão, sabe o que me lembrou isso aí? Aquele filme, acho que é Dia de Trabalho Mortal, The Belko Experiment. Sim, faz sentido. Esse filme aí é do Greg McLean, né? O grande cineasta australiano. Muito bom esse filme. Creek. Eu amei esse filme. Eu gosto também. Amei. Tem um outro filme que é tipo isso, que é com a Samara Weaving, chama Mayhem. Um Dia de Caos, já assistiu? Não, mas já tá na lista. Com a Samara Weaving e com o Steven Yeun. Com certeza você vai gostar. Steven Yeun é o Glenn do Walking Dead. É o Glenn do Walking Dead. E a Samara Weaving, uma das Screen Queens aí, né? Da nossa geração. Sim, maravilhoso, com certeza. Ela fez aquele do Casamento Sangrento, não é um negócio assim? Que vai sair o 2 logo mais, né? Que filmaço, bicho. Nossa, amei. Eu não sei se a gente comentou aqui, mas o Casamento Sangrento chama Ready or Not, né? O nome em inglês, o original. E a continuação vai chamar Ready or Not, Here I Come. Here we go. E aí? You can hide. É Fugees. Ready or not, you can hide. I'm gonna find, não é? Como que você traduz isso? Perdeu completamente, a localização perdeu completamente. Vai chamar... Bodas Sangrentas. Vai chamar... Lua de Mel Sangrenta. Casamento Sangrento 2, aí vou eu. Vai ser tipo isso. Sei. Problema dos caras, né, meu? Aí os caras têm que se virar lá, porque os caras têm criatividade seletiva, parece, né, cara? Tem umas localizações que são muito boas e tem umas que são muito ruins, cara. É absurdo. O filme de terror acaba estragando. O meu problema maior não é nem com o mau gosto, não é nem com a breguice, é quando estraga informações muito relevantes do filme no subtítulo. A gente já conversou muito sobre isso. Que nem aconteceu no Long Legs, nós falamos do Long Legs, né? Exato. Isso aí pra mim aí já é muito invasivo, não gosto. Péssimo. Tipo, Hora do Mal. Hora do Mal é extremamente inofensivo esse nome, no sentido da coisa toda. Não estragou nenhuma surpresa dentro do contexto. Na verdade, foi um dos filmes que mais conseguiu esconder as suas grandes revelações no marketing. Verdade. Fiquei muito feliz com isso, porque a gente vive uma época que tudo é exposto ao extremo nesse aspecto, né? Na época do Long Legs também, né? Tipo, esconderam tanto o visual do personagem e tal. No dia da estreia do filme tinha aí pra todo lado, thumbnail de tudo quanto é coisa, escancarado. Pô, não tenho o menor respeito pra quem não assiste a coisa imediatamente no minuto zero que saiu. Eu acho um pouco complexo. Mas, voltando pro Pager, entre um objetivo e outro, você tem uma coisa muito bizarra, que eu até agora não entendi muito bem como funciona e se faz alguma diferença. Porque você tem tipo uma esfera que você gira com uma série de letras e números. E aí tem uma lista do lado com sugestões de conexões entre essas letras e números. Do tipo, B6 conecta com J9. Se você conecta isso, você vai para um andar nesse seu trabalho e você tem que realizar um objetivo. Ah, então, o seu chefe tem alergia à borboleta. Mata todas as borboletas do andar. Cuidado com o trem que vai passar aí no corredor, viu? E aí você passa, tem um corredor, passa um trem, uma locomotiva. É nonsense o negócio? Completamente. O negócio vai por caminhos absurdos, completamente, assim. É kafkiano, mas é lynchiano completamente também. E eu não sei se faz alguma diferença você conectar essas letras e esses números numa ordem X ou Y, se você vai ser levado para um andar ou para um cômodo Z ou... Ah, com certeza. Os caras devem ter pensado nisso, porque é uma árvore de probabilidade aí pra explorar, né, cara? Ó, de qualquer forma, é uma experiência breve. Não é um jogo longo, ele tem esses momentos muito impactantes. Eu levei susto em algumas partes. Tem umas partes que ele te convida ao confronto do tipo, caminha por esse corredor sem olhar pra trás. É claro que você vai olhar pra trás, né? Uhum. Mas aí você olha pra trás e tem as consequências. É muito interessante o que esse jogo faz nesse esquema de minigames, assim. Minigames, por mais que seja bem simples o gameplay, mas ainda assim ele vai te surpreendendo com o quão bizarro, ou quão extremo, ou quão bobo e inofensivos são essas mensagens que aparecem no pager, te dando ordens. Muito interessante o jogo, parabéns pro desenvolvedor Build. Recomenda? Altamente recomendado. Esse não é o primeiro jogo desse cara, ele tinha outros aqui, ó, pela página dele do Steam, ele começou desenvolvendo em 2018, um jogo de plataforma chamado Indecision. Mas ele foi lançando outros, aqui tem em 2019 um chamado Sticker Rock Climbing, em 2024, Balls, Dice and Stickers, esse aqui ainda não saiu, só tem a demo. Mas aí no meio desses jogos tem o Pager, que com certeza tem elementos de terror ali, tem momentos bastante enervantes e perturbadores. Muito bom, recomendado. Parabéns aí pro camarada. Próximo jogo, ele também... Eu tentei reunir aqui uns jogos que tem algum tipo de conexão
em termos de uma proposta bizarra, mas são todos jogos absurdamente independentes. Esse aqui é um jogo do Texas, de um camarada chamado Elliot Dale, e o jogo se chama Frog Legs. Assim como o Pager, Frog Legs também só disponível no Steam até o momento. Difícil esses jogos saírem do Steam, cara. São coisas muito bizarras, experimentais. Eu espero que saiam um dia, que cheguem a outras plataformas. Por enquanto, não. Capinha, né? É um sapo com uma escopeta, né, velho? Ó, esqueci de mencionar, esses dois jogos não tem texto em português brasileiro, infelizmente. Tá tudo em inglês. Esse jogo, ele pega muito, o Frog Legs, ele pega muito o esquema do Frogger, aquele clássico game muito antigo. O Atari? Atari, Fliperama, tem de Super Nintendo, Konami. Eu acho que o último Frogger, eu joguei um Frogger de 3DS. Não me lembro se foi o último, mas foi um dos mais recentes. Nossa, meu. Então ele vai bem nessa linha, os sapos atravessando a estrada. E aí depois atravessando o rio. E aí tem esses sapos ali, se reunindo na beira da estrada, eles são camaradas, conversando. Vamos aí atravessar a estrada, precisa chegar do outro lado. Aí eles veem uma mosquinha dourada ali e tal. E ele tem bem esse formato antigo, como se você estivesse jogando de uma máquina de fliperama. O Frogger sempre me lembra aquele episódio do Seinfeld, que o Costanza, ele tinha o recorde da máquina de Frogger. Você lembra disso? Um dos melhores episódios de Seinfeld, cara. Maravilhoso demais. Pô, mas é uma melhor série porque fala adoro. sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Bom, então, aí os sapinhos você vai controlando, o primeiro consegue atravessar, o segundo atravessa normal, assim, não é tão difícil, você vai, né, não sei o quê. Aí chega a hora de um determinado sapo ali, e aí a coisa fica muito rápida. Impossível atravessar e ele morre. E quando ele é atropelado, sangue jorra, sangue pra todo lado. E aí fica esse papo do tipo, meu, e aí? Será que foi culpa dele? O que aconteceu? Será que ele sempre o que chega atrasado, sempre tá por último, sempre o mais lerdo? Fica esse papo entre os sapos que se reúnem numa floresta, porque ali também existe um portal que vai transportar esses sapos para a realidade tridimensional. Então esse jogo ele vai intercalando estilos de jogos diferentes e vai meio que de uma forma paródica expondo maneirismos de jogos de terror recentes. Como, por exemplo, muitos dos que a gente fala aqui, né? Esse jogo, o esquema de terror retrô, o esquema de walking sim, que muita gente gosta de dizer, esses módulos de andada, que você tem muito jogo de terror que é só assim. Então ele vai, de uma forma muito breve e muito ácida também no humor, ele vai escancarando esse tipo de formato. Cara, essa introdução aí, cara, que eles começam como se fosse o Frogger mesmo ali, cada um, eu tô vendo aqui, né? Cada um tem um nome, né? Acho que é Bill o nome do sapo que se ferra. Que morre, né? E aí os outros ficam meio tipo com um pesadelo. Cara, assim, é legal. Também é um jogo de terror super breve, mas ele também, assim como o Pager, ele vai te surpreendendo. Esse aqui mais com as mudanças gráficas, as mudanças em perspectiva e de tipo de jogo. É bem impressionante. Parece que são vários jogos diferentes, cara. Exatamente. Parece que é um jogo só. Tanto esse quanto o Pager, eles lembram antologias de terror, tipo um ABCs of Death. Só que nesse caso, das mesmas pessoas, mas que experimentam formatos diferentes. Aqui, no caso, formatos, ali no caso do Pager, eram propostas intimidadoras e surpreendentes. Aqui é de fato como se fossem vários mini-jogos costurados numa espécie de... Não é centopeia humana, mas é como se fosse centopeia anfíbia, alguma coisa do tipo, assim. Esse aqui custa, cara, é baratinho, custa R$10,50. E tá em promoção, ó, tá por R$8,39. Até o dia 22 de setembro. Tá rolando aí os eventos, né? Steam é cheio do The Hungry Ghost Festival. Tem uma porrada de jogo de terror em promoção. Ô Max, eu tenho uma curiosidade. Quantos jogos você tem na sua biblioteca do Steam e qual a porcentagem desses jogos são de terror? Ah, Romulo, que difícil, cara. É mais de 1.000. Com certeza que é mais de 1.000. É bem mais de 1.000, é menos de 2.000. E de terror, eu diria que é 70%. Ah, e tá vendo, gente? Esse é o Max. E assim, eu diria que eu tenho 10% dos jogos de terror que são lançados no Steam. É muita coisa. Né? A gente tenta. Vocês estão vendo, né, gente? A gente tenta, mas é difícil. Então, que nem você falou, tem um monte de filme que a gente não falou, mas não é porque a gente não quis falar, é porque não deu, velho. É muito filme, é muita coisa. E aí tem esse filme que você queria falar faz tempo, né? Merece, a gente tinha que falar dele aqui, até porque Natureza Violenta, In a Violent Nature, já foi anunciado 2. Não tem data de estreia, mas esse filme aqui fez sucesso suficiente para que uma continuação esteja em produção. É um filme, né, canadense, de terror experimental ali, / slasher, de 2024, do ano passado. Então, como a gente tava falando, a gente começou a falar dos filmes que a gente não falou do ano passado, né? Que ele foi escrito e dirigido por Chris Nash
E tem ali no elenco ali o Ray Barrett, Andrea Pavlovich e Lauren Mary Taylor. Deixa eu fazer um adendo sobre o Chris Nash, porque esse é o primeiro longa que ele dirige, mas ele dirigiu curtas e um segmento do ABCs of Death 2, o ABC da Morte 2. Que a gente acabou de falar, né? Que parecia uma antologia, né? Eu adoro esses filmes, queria muito que tivesse um 3, queria que a franquia ABC da Morte tivesse sido tão popular quanto o VHS, por exemplo. A gente tá aí às vésperas de um novo VHS. Maxon, vamos fazer filme nós dois? Vamos? Você é cineasta. Eu adoraria, cara. Conta comigo. Tem uns 5, 6, umas meia dúzia aí de ouvinte nosso aí que pode ser também, cara, né? De ator. Pô, ia ser da hora. Mas o que eu queria falar mesmo é que o Chris Nash, ele tem uma carreira em efeitos especiais práticos em cinema. E ele fez um filme que eu acho fantástico de 2020 chamado Gorman ou Psicopata. E esse filme, ele tá atrelado a um outro cineasta que fez um filme chamado A Seita Maligna, The Void, de 2016. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu fiquei assim, alucinado por esse filme, obcecado por esse filme. Inclusive tem vídeo lá no Mais Que Horror sobre. Muito tempo depois do lançamento lá fora, que foi trazido pra cá e recebeu esse nome, A Seita Maligna. O próprio Natureza Violenta demorou pra chegar aqui. Hoje em dia tá disponível no Telecine, se não me engano, você tem que alugar pra assistir. Infelizmente não veio pro cinema. Não, demorou pra chegar, até pra traduzir o nome, né? Exato. Com muito tempo durante como In a Violent Nature, né, cara? Que é uma boa tradução. É bom, ficou legal. E aí esse Chris Nash, ele é camarada da galera que fez o The Void, tanto que ele fez uma ponta no The Void. Ele aparece lá. Como ator? Ator, exatamente, fez uma pontinha lá. Mas o diretor do Seita Maligna, The Void, deixo aqui de novo, frisado ao extremo. Se você não assistiu esse filme, assista The Void, A Seita Maligna, de 2016, é excepcional, maravilhoso. E o diretor desse filme foi chamado para fazer os efeitos práticos do Natureza Violenta, que com certeza é um dos grandes destaques desse filme, além da própria proposta, que é muito única. Na minha opinião, é um filme que a proposta é mais interessante do que o filme em si. E esse cineasta do The Void, que eu tô dizendo, ele se chama Steven Kostansky. E ele também tá atrelado ao Natureza Violenta 2. É um cara muito dos efeitos práticos de terror. Vale muito a pena ir atrás do que esse cara faz, porque inclusive ele já participou de VHS, fez o segmento do VHS 94 de 2021, se eu não me engano. Mas essa galera é tudo amiga, e aí fizeram esse filme que, como o Romulo bem disse, é altamente experimental. Muito. Afinal de contas, acompanha a perspectiva do assassino. No caso, Johnny. POV, né? O point of view, né, cara? Não só. Às vezes dá uma saída, mas a gente acompanha muito as andanças pelo meio do mato desse Johnny, que é um assassino sobrenatural. Então, o começo é claro já, né? Porque tem ali só as vozes daqueles amigos no meio do mato. Aí tem um lugar decrépito ali, que esses caras, eles tiram um medalhão que tava ali. Eles não sabiam, evidentemente, eles roubam esse medalhão, tipo, beleza, tá aqui, de quem é, tá aqui abandonado, esqueceram ou perderam, não sei o que, beleza, agora é meu. E quando eles fazem isso, desperta essa criatura sobrenatural, esse ser morto-vivo que tem uma história nesse lugar, amarrada a esse lugar aí onde o filme se passa. Qualquer semelhança com Jason, né, que inclusive começa com J também, né? Não é mera coincidência, Imagina. Cara. É muita referência ali, a maneira de andar. Você tá de brincadeira, cara. É assim, eu gostei muito, queria muito ter falado desse filme quando saiu, mas não deu mesmo, né? E eu acho que ele foi muito inovador, cara, nesse conceito aí de colocar você olhando pelos olhos do assassino, que nem a gente vê em Siren, né, que você gosta tanto, né, Max? O próprio Dead by Daylight, né, que te põe na pele. Todos esses jogos multiplayer assimétricos de terror, você sempre tem a perspectiva de jogar com o assassino. Você joga com o Letterface, você joga com os Deadites, né? Sim. O tanto de assassino que você pode jogar no Dead by Daylight, de Freddy Krueger, a Ghostface, Pinhead, Sadako. Mas realmente, ele pega emprestado isso, com certeza, e coloca aí uma experiência que demanda uma certa paciência, porque ele pode se tornar um tanto quanto enfadonho em momentos, porque de fato tem ali o nosso camarada Brutamontes caminhando, curtindo o meio do mato, com aquele som ambiente. Não é um filme que é muito fácil de ser acompanhado pela juventude FOMO aí, né? FOMO, né, cara? Até porque... É contemplativo, Max. Eu achei que esse filme, às vezes, ele é um pouco tedioso, sim. E como eu disse, ainda acho a proposta mais interessante que a execução. Esse filme funciona pra mim melhor na teoria que na prática. Foi bastante divisível a opinião, eu lembro na época. Teve bastante gente que gostou e teve bastante gente que... é um saco esse filme, não sei o quê. Eu acho que o 2 tem um potencial gigantesco, porque esse filme ele se destaca quando ele chega no seu objetivo, que é matar essa galera que tá ali envolvida de uma forma ou de outra com o roubo desse medalhão, com o despertar dessa criatura mitológica dentro dessa região, dessa cidade. E a gente sabe um pouco disso com algumas conversas de uns personagens. Uma das coisas que eu gosto nessas andanças é quando ele vai chegando perto de pessoas.
né? E como muitas vezes o diálogo, a conversa entre essas pessoas é muitíssimo pouco importante. É mais importante o som do pisar ali, o som da fauna e da flora, da natureza mesmo. Sim, você consegue se unir ao assassino ali, né? O modus operandi, a maneira que ele pensa. Só no olhar dele, você sabe a estratégia que ele vai usar pra chegar por um lado ou pelo outro. Você usa o termo modus operandi, parece que é um ser estrategista, né? Que tá ali. Na verdade, é um ser meio acéfalo, assim, né? O objetivo dele é pegar o que tá na frente e usar aquilo pra matar quem ele encontrar, né? E até o Jason, ele é mais ermitão, especialmente se a gente pensa, vai o Jason, Sexta-feira 13, parte 6, com todos os seus cintos de utilidades ali. Esse bicho aqui, ele simplesmente vai. E se ele chegou em alguém, ele trucida. E quando ele faz isso, é efeitos práticos, assim, absurdos, muito bem feitos, grotescos, explícitos, muita sangria. Bem pontuado, né? Como você já tinha falado, né, sobre o passado do diretor, né? E do Steven Kostanski, né? O camarada dele do Seita Maligna e tal. Sim, Então nós, Maxon, eu, como amantes de efeitos práticos, né, cara? Pô, a gente adora. Eu vou te falar, esse Steven Kostanski, ele é um grande cara de terror em efeitos práticos. Porque ele trabalhou... Eu vou só citar alguns filmes do currículo desse cara, hein? Além da Natureza Violenta, evidentemente, ele trabalhou em tipo It, a coisa recente, a Colina Escarlate, o filme do Guilherme Del Toro. Na série Hannibal, fez vários episódios da série Hannibal. E a série Hannibal tem, assim, das cenas de morte mais... tem um episódio lá na série que é um cara que tá mantido vivo com uns cogumelos no corpo. Pois é. Nossa. Tem as derrapadas, né? O camarada me trabalha em Resident Evil 5, Retribuição. Ele também fez efeitos especiais de Silent Hill, Revelação. Um dos piores filmes de terror de todos os tempos, mas dá pra separar a obra de só aquela partezinha do efeito prático? Lógico, não dá, não dá. Com certeza. Então pronto, então não é culpa do cara, era aquela velha frase, né, ele deve falar assim, ó, só trabalha aqui, né? Imagina ele colocando maquiagem, fazendo assim, sabe, no abdômen durinho do Pirâmide Red, assim, Pirâmide Red maromba. Meu Deus. Mas ó, eu tenho mais filme pra comentar, Romulo, então é isso, disponível no Telecine, Natureza Violenta, pra gente se preparar pro 2 que tá por vir, e também pra gente tirar aquele gosto ruim da boca que aquele filmeco do Jason, Sweet Revenge, deixou ainda. Eu acho que ele dá uma limpada no palato, esse Natureza Violenta. Melhor Natureza Violência do que aquele lá, viu? É melhor. Que mais? Agora a gente tem mais um jogo indie chamado Them, de uma produtora chamada Lexp Games. Eles têm aí outros jogos no seu currículo. É uma produtora da Suécia. Não conhecia o trabalho deles. E aí caí nesse Them, que muito me interessou. Por também, como Frog Legs, fazer uma mistura de estilos, só que com uma proposta, nesse caso aqui, mais séria. Ele não tem uma coisa tanto de paródia ou tão uma crítica ácida. Esses caras aqui da Lexp, eles têm uma franquia já chamada Silence Channel, que o jogo 2 foi lançado em 2023. Então eles estão aí na entoada de vários jogos de terror. Eles têm um aqui chamado Dark Room, pelo que eu tô vendo é o primeiro jogo deles, de 2020. E tem esse Dan recém-lançado, disponível até o momento só no Steam. Esse sim com textos em português brasileiro, e eu acho que desses jogos que eu comentei, esse aqui o texto é mais importante. Ele se passa num período oitentista, ele começa se apresentando como se fosse uma história em quadrinho, é muito legal a apresentação do jogo, e se passa no fliperama. A gente joga com um menininho que tá ali se divertindo no fliperama, o dono do fliperama vai fechar, e ele fala, pô, eu não queria que você perdesse sua ficha, eu vou só dar uma saída, vou fechar aqui, né, porque tá de noite, tá chovendo, daqui a pouco eu volto, mas fica aí jogando, tá? Aí você fica lá sozinho, no fliperama. O sonho de todo moleque, né? Ficar dentro do fliperama, jogando à noite. E aí, ele vai jogando ali, pega no sono, no sofá. Então, além do fliperama ter esse espaço também com um sofazinho com um Atari, ou o que parece ser um Atari. E aí ele acorda à noite com barulhos vindos do porão desse fliperama, desse arcade. E aí que o negócio começa mesmo. Então, ele tem essa perspectiva em primeira pessoa, da visão de um menino de uns 8, 9 anos, e aí ele explora esse porão, e lá ele faz uma espécie de pacto com uma criatura que tá como se fosse num quadro, que conversa com ele. Por que esses caras não fazem esse jogo pra console? Meu Deus do céu, eu quero muito jogar, velho, muito! Esse jogo é sensacional, não só por conta da proposta em si, mas quando você senta ali no sofá para jogar esse videogame, você de fato joga, e é um jogo de plataforma 8-bit, pixel art, super bem feitinho, que tá completamente ligado ao pedido dessa entidade que tá nesse quadro. O que ela quer? O que essa entidade quer, Max? Eu não vou falar, mas aí os objetivos do jogo estão atrelados a essa vida real,
desse menino que ele tá sendo controlado, ele tá fazendo porque de fato ele acha que deve, ou ele só quer jogar videogame, ou tudo isso junto, mas é basicamente o que você tem que fazer no jogo. Também é uma experiência breve de gameplay, é uma experiência surpreendente em termos de estilo de jogo mesmo, né? As perspectivas diferentes de jogo que te coloca, que vai de primeira pessoa para jogo em pixel art 2D, e vai te surpreendendo. Esses 3 jogos têm isso em comum, eles são experiências breves e que se esforçam muito para te surpreender em muitos aspectos, não só narrativos, mas também em formatos de jogo. Então, eu acho que dá para amarrar e pensar eles de uma forma um tanto quanto conectada, mesmo sendo de desenvolvedores totalmente diferentes e tal. Eles só foram lançados aí meio que próximos uns dos outros, mas são jogos muito interessantes, cara. Esse Dan aqui é fantástico. Você sabe que toda vez que você fala dos jogos que você traz aqui no Eu Ouço Gente Morta, enquanto você vai falando, eu tô com a página do Steam aberta e vendo as imagens, vendo os vídeos sem som, óbvio, mas, cara, é assim, eu tô apaixonado por esse jogo, cara. Você lembra, uma das primeiras vezes que a gente se falou um pouco mais aprofundadamente, Rômulo, foi quando o Stranger Things tinha acabado de ser lançado, né? Você tava super empolgado com o Stranger Things e aí todo mundo a gente erra na vida, né? Não, imagina. E aí você, não, Marcos, você precisa assistir. Eu fui assistir por sua causa. Uhum. Eu acho que isso aqui tem muito aquela cara, aquela empolgação daquele momento, e sabe, mantidas as devidas proporções, né? Quem é que jogou DM, quem é que tá falando disso? Stranger Things é um dos maiores fenômenos multimediáticos dos últimos tempos aí, de série de TV, etc e tal. Mas eu senti um pouco disso enquanto você falava isso. Eu me lembrei daquele momento, daquele jantar, você me convencendo a assistir Stranger Things. Uhum. E eu falando desse jogo aqui, eu acho que eles conversam de uma forma ou de outra, especialmente por conta do período. Cara, né? anos 90, né? Mas eu diria que é mais 80. Só pra falar pra você, um Atari sim, totalmente. Final dos 80, começo dos 90, é isso. Mas também recomendo. Eu vou comprar esse jogo, vou jogar. Tem isso também, né? Todos esses jogos aqui, eles rodam em qualquer PC da Xuxa, em qualquer tem a demo aqui, ó, tem a demo. Roda. Vou baixar a demo. Sabe por quê? Por conta do trabalho, eu baixei um jogo da Steam, que a gente vai trabalhar no trabalho que eu tô agora, e eu vou jogar pra entender qual é que é. Então eu vou ter que começar a usar a Steam. E aí, meu filho, se abrir a porteira, filhão, lascou. Porque eu vou ter que deixar o meu computador melhor, eu não consigo jogar com teclado e mouse, então eu vou ter que pegar um controle. Só espetar um controle, facílimo. Então já era. Todos os impeditivos que você acha que existem, não existem. É super fácil. Eu sei que não existe. Uma das grandes coisas que o Steam fez quando surgiu há muitos anos foi facilitar todas aquelas dificuldades que existiam antes de você fazer rodar um jogo num computador. Quem cresceu jogando, e assim, né, você só botava o cartucho ali, ligava a TV e rodava. No PC tinha disquete para instalar, tinha não sei o que de drive, não sei o que. Era uma complicação. Não existe mais. E assim, por mais que o seu PC não rode direito aquilo, você consegue ir afinando ali para rodar de uma forma... Eu vou te falar, Rômulo, esses jogos indies que só tem no PC, de terror em especial, vai rodar, cara. Vai rodar muito bem. Todos esses jogos que eu falei aqui, eles são jogos leves para rodar, não tem essa não. Inclusive o próximo. E o próximo era um jogo que eu tava com muita expectativa, chamado Bad Cheese. Ele vai abocanha o domínio público do Mickey. Assim, venceu ano passado, né? O domínio público, né? Mas com certeza absoluta, esse aqui é o que de melhor saiu de todos esses produtos de domínio público do Mickey. A qualidade tem sido duvidosa e vai ter muita coisa ainda pra sair. Mas o Bad Cheese, ele é um baita jogo de terror, cara. Baita jogo de terror. Ele tem toda aquela envelopada, aquela embalagem muito característica de animação de 100 anos atrás, assim. Sim, nossa. E ele abraça a proposta com todos os polígonos e todos os pixels, e ele é bastante perturbador, cara, em muitos sentidos. Ele também tem essa ideia de que são objetivos um tanto quanto ontológicos que você tem que fazer. A gente joga com esse ratinho aí que é, né, bem a cara do jogo, e ele vive numa mansão com os pais. O jogo também é todo em preto e branco, ele também tem uma perspectiva... Os pais são ratos também ou são seres humanos? Cara, eu prefiro nem falar muito a respeito, porque a presença dos pais nessa casa gigantesca, absolutamente assustadora, é uma questão dentro do jogo. Entendi. Você vai recebendo bilhetinhos da sua mãe, pedindo pra você lavar a louça, limpar o chão, recolher o lixo, levar remédio pro papai que ele precisa dormir, lavar a roupa, levar lá no porão e colocar na máquina de lavar. Só que fazer essas coisas vai se tornando uma coisa tão bizarra e tão perturbadora que se eu der mais detalhes estraga a experiência, porque a mãe ela é super carinhosa, tipo, a gente não vê a mãe, só tem esse bilhetinho como se fosse uma caixinha de música que sai uma mão segurando um bilhetinho e aí tem a voz da mãe, né?
que ela se diz Mumsy, ela é super carinhosa, falando com o menininho, e a dublagem do personagem também é excelente, do protagonista da história. Que pra jogo indie, dublagem é sempre uma questão, assim, não é sempre que a gente tem uma dublagem de tão alto nível e que diz respeito aos desenhos animados antigos, né? Então, eu acho que esse jogo ele conseguiu ser responsável nas suas homenagens e apresentar os fatores bizarros de uma forma, pelo menos pra mim, marcou muito, assim. Porque ele é inteligente com o cenário 3D e tudo que é personagem é 2D. Então esse 2D fica muito detalhado, sabe? Se aquilo ali fosse de fato uma forma 3D, com polígono e tal, talvez não ficaria tão impactante, tão grotesco, tão bizarro quanto é tudo que você vai encontrando com esse menininho explorando ali. E as criaturas que eu tô vendo aqui, né? Criaturas meio Lovecraftianas. Cara, é bizarro. É absolutamente assustador. Em momentos você precisa confrontar de fato essas criaturas. Você pega uma série de itens que você encontra em momentos específicos, né? É sempre bem fechado nesses momentos, não tem nada ultra livre. Mas a conexão que eu encontrei entre todos esses jogos foi justamente essa coluna vertebral de propostas fragmentadas dentro do jogo, assim. Ele não se limita ao que aparenta. Na verdade, todos eles fazem questão de abraçar formatos e experimentar coisas bem esquisitas. E esse Bad Cheese aqui, pra mim, acabou sendo o que sobressaiu. Minha expectativa era alta, ele foi lançado em todas as plataformas, tem isso também. Foi um grande lançamento. Ele é desenvolvido por um camarada chamado Simon Lukasik, que já tinha feito um outro grande jogo de terror chamado Bulb Boy, de 10 anos atrás, que eu também recomendo bastante. Se não me engano, ele é polonês, esse camarada aqui. E a Feardemic é quem lança. A gente fala bastante da Feardemic, que é um selo também específico de jogo de terror. Ô, Max, não tá caro não. Padrão PlayStation, tá R$ 73,90. É você que disse vale. Eu acho que é uma baita experiência de terror. Eu colocaria no meu top 10 de 2025, Bad Cheese. Ele me assustou em alguns momentos. Você fala que você vai colocar no seu top 10 e fala que é eu que sei. Aí no seu top 10 é obrigatório, Max. Fico lisonjeado com isso. Meu top 10 ele tá sendo um tanto quanto maleável. Tipo, eu tive que tirar um jogo pra colocar o Bad Cheese no lugar ali. Nossa, mas eu levo pode isso falar muito qual a sério. foi que você tirou? Não, Desgraceira Awards tá, né? A gente tá aí. Aê, tá chegando. Tá vindo aí, Desgraceira Awards, e com certeza o Bad Cheese vai ter seu lugar, vai ter bastante coisa, como a gente vem fazendo sempre pra fechar o ano. Mas, cara, Sim. Que jogo bizarro, que jogo consegue conversar com essa proposta que eu achei um jogão. Eu sei que tem muita gente que não tem gostado, as opiniões estão bem divididas, às vezes eu acabo me metendo em ler review ali, especialmente no Steam, mas pra mim foi uma baita experiência, cara. Posso não ter gostado tanto assim do final, foi das partes menos interessantes, mas pouco importa, assim, tem tanto momento bizarro nesse jogo, e eu acho que ele conseguiu traduzir algo muito difícil de se fazer, que são aqueles temores infantis. É muito difícil explicar isso, você teria que jogar pra ver se você concorda, porque isso tem que remeter à sua própria experiência, sabe? De alguma maneira, não sei se faz sentido isso, Sim. Mas pra mim fez, então... é um baita jogo, cara, gostei. Bad Cheese, é altamente recomendado. De todos esses aqui que eu falei no programa, foi o que eu gostei mais, por mais que eu tenha gostado de todos eles, mais ou menos. Tá na wishlist. Tem que me adicionar aí no Steam, Rômulo. Não, wishlist da PlayStation esse aqui. Tá. Você já criou sua conta no Steam? Sim, tenho. Mas eu não sei como é que faz pra te... Ah lá. É tão difícil, meu Deus, é quase impossível, assim. Eu vou te passar um passo a passo, porque, rapaz... Bom, e eram esses os jogos que eu precisava comentar nesse programa. Demorou. E agora acho que chegou a hora, né? Da cereja do bolo, como sempre. A gente falou logo no início do programa que a gente ia falar sobre um grande cineasta japonês underrated, né? Que ele não tem o valor que ele deveria ter aí, não só no terror, como cineasta, como na história do cinema mesmo japonês, cara. Estamos falando aqui de Kiyoshi Kurosawa, porque teve um filme aí que saiu recentemente, o Clouds, né? Que em português chegou como Nuvem de Vingança, e que nós assistimos. E além do Cloud, nós vamos falar também sobre alguns outros filmes, né? Da carreira do Kiyoshi Kurosawa, né, Maxon? E vamos começar pelo Cloud mesmo. E não tem nenhuma relação com Akira Kurosawa, viu? É só o mesmo sobrenome. Não. É só o nome. É tipo o Maxon Lima com o Sandy Lima, do Sandy Júnior. Né? Ou o Júnior Lima, né? Eles não são parentes. Tipo isso. Então, o destaque é porque, pela primeira vez, e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me lembro de nenhuma vez a gente ter recebido um filme do Kiyoshi Kurosawa no cinema de shopping.
em circuito aberto. É por isso esse destaque, é uma grande oportunidade de falar a respeito desse grande cineasta, que também surgiu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas ao contrário do Hideo Nakata, do Takashi Shimizu, Shinya Tsukamoto, não ficou tão famoso assim, não ficou tão popular. E uma grande obra de arte dele, chamada Cure, poderia perfeitamente ter vindo para cá, ter feito muito sucesso, assim como foi pós a explosão de popularidade do remake do Chamado, né, do Ringu japonês, do Hideo Nakata, que foi daí que a gente recebeu, de uma forma muito acessível, muitos filmes de terror japoneses e, por consequência, chineses, filipinos, da Indonésia, Tailândia. A porta de entrada foi o Chamado mesmo, né? O que chegou do grande público aqui foi o Chamado com o Ring, né? Foi. Aí depois veio o Grito, né, em sequência. E uma curiosidade, o Kiyoshi Kurosawa, ele é camarada do Takashi Shimizu e ele fez uma pontinha ali aparecendo no Grito remake, né? No The Grudge, que é o remake do Ju-On, que também é um dos grandes filmes de terror. Com a Sarah Michelle Gellar, né? Eu sou muito fã da versão produzida pelo Sam Raimi, inclusive, e com o Ted Raimi, irmão do Sam Raimi, servindo como coadjuvante ali e tal. Mas gosto muito da franquia Ju-On. Muito dos filmes japoneses em especial. Mas assim, falando do Kiyoshi Kurosawa, esse filme aqui, Cloud, curiosamente, ele não tem elementos sobrenaturais. O que esse cineasta faz, assim, ele tem uma filmografia muito vasta. Eu não assisti nem metade dos filmes dele, mas eu acho que os filmes de terror mais importantes, eu fiz questão de ir pontuando um a um. E curiosamente, esse Cloud, que é escrito e dirigido por ele, faz questão de abrir mão disso, mas eu vejo muitas relações com os seus clássicos, porque o Kiyoshi Kurosawa, ele lida muito com tecnologias, como as pessoas lidam com essas novas tecnologias e como isso assombra, destrói a vida dessas pessoas. Seja um fantasma tentando usar a internet para assombrar pessoas e para surgir no mundo dos vivos, como a gente viu no clássico absoluto Pulse, o Kairo, não confundir com a versão, o remake, né, que muitos desses filmes têm remake. Mas aqui no caso a gente tem um camarada chamado Yoshi, vivido pelo Masaki Suda, típico aquela galera que compra. Tipo, tá todo mundo esperando um action figure, um bonequinho lá. Ele vai e compra tudo e depois revende na internet por um preço absurdo. Ou então ele pega e vai em algum estoque, algumas coisas que estão paradas, compra tudo, faz uma especulação lá para o pessoal querer e aí ele vende por 10 vezes o valor. Então, o Ryosuke, né? Ryosuke Yoshi, lá, o Masaki Suda, ele é isso, ele é meio que... Pode-se dizer que ele é um golpista, Maxon? Cara, isso aí é uma prática absolutamente grotesca de um capitalismo digital repulsivo, assim, que acontece constantemente e a gente meio que normalizou isso. E o que esse roteiro faz questão de fazer, esse terror desse filme é justamente quando as consequências desse ato, que a gente vê como absolutamente normal e tipo, o que a gente vai fazer, né? Bate na porta da sua casa e entra pela janela da tua casa. Então, vai às últimas consequências nesse aspecto. Sim. É um horror digital, metafórico... Ultra contemporâneo, sobre capitalismo... Crítica ao capitalismo. Desumanização também, né, Maxon? Porque você pega os personagens assim, os personagens secundários, que é o pessoal que você falou que é o que bate na porta do Ryosuke, né? E faz com que ele tenha toda aquela movimentação, né? É dos desumanizados. O cara, ele tá pouco se importando, cara. Ele quer só lucrar. Lucrar. E também tem uma contraparte que é a namorada dele, né? Que a namorada dele ali no começo você não sabe qual que é a dela. E depois você vai percebendo algumas coisas que a própria maneira dele levar a vida meio que contagia ela, né? E eu acho interessante que, por ser um filme de quem é, e quando eu comecei a assistir, inclusive ano passado, o Kiyoshi Kurosawa lançou 3 filmes. Um chamado Shine, pra mim é um dos grandes filmes de terror do ano passado. Um remake de um filme dele mesmo, que ele foi filmar na França, que é o Serpent's Path, que é pesadíssima a história original. É um filme de 98 chamado Rebinomite, e a versão recente do ano passado, a versão francesa, La Voyée du Serpent, é a mesmíssima história, pesado, não vou nem falar a premissa, só pra instigar pra ir atrás. É um terror que é bastante pé no chão, vida real, mas por ser bastante explícito na proposta, acaba abraçando o terror, ao contrário de outros grandes clássicos do Kiyoshi Kurosawa, como o próprio Akira, que pra mim é um dos grandes filmes de serial killer dos anos 90, pouquíssimo comentado, não recebeu, assim como a filmografia desse cara de forma geral, que não recebe os louros suficientes. Né? Akira é o que tem o detetive que investiga os assassinatos ali, do cara que deixou um X, né? Isso. E mostra muito de um estilo um tanto quanto contemplativo, um tanto quanto invasivo, e tem essa questão também da tecnologia batendo de frente com o tradicional,
que é uma característica do cara, né, desse cineasta, porque a grande maioria dos seus filmes ele também escreve. Por exemplo, um que eu assisti muito tempo depois, o Akira, eu assistia na Cinemax. Cinemax e Max Prime passava muito filme de terror oriental. E eu botava o meu VHS programava ele pra gravar. Então eu tinha uma coleção desses filmes. Um filme dele que eu gosto demais, que eu consideraria como um dos grandes filmes de terror, um dos grandes filmes de fantasma, é um chama Crimes Obscuros, de 2006. Retribution. O nome Sakebi. em inglês. Esse filme, cara... Em japonês é o Sakebi, né? Também gira em torno de um policial. Também traz um outro ator que vive muito... É o das Mulheres de Vermelho, não é? Sim, é o Koji Yakusho, que fez muitos filmes grande parceiro do Kurosawa e tal. Esse filme, pra mim, tem das grandes cenas de fantasma que eu já vi, assim. E eu assisti um super recente pra gente gravar esse programa, que é um dos que me faltavam, que se chama Seance, Corei. É um filme de 2000, um filme pra TV. De uma médium, existe ali uma menina, é sequestrada por um sociopata, paralelo a essa história, essa médium que recebe pessoas ali para contatar o além, e aí essa médium, ela, de uma forma que eu prefiro não explicar, tem uma ligação com essa menininha, com esse assassino, e aí tem o marido dessa médium que ele trabalha com Foley, ele capta sons para filme, para TV, isso aí meio que quase não existe mais hoje em dia, porque né, existem acervos infinitos com esse tipo de informação, mas nos anos 90 em especial, né, mais antigo até, em TV e cinema, eu preciso de som de vento, preciso de som de uma turbina de um jato. Aí o cara vai lá e captura isso de fato, né? O operador de Foley faz isso. Tem um grande filme do Wim Wenders sobre isso, que é O Céu de Lisboa, maravilhoso, que é sobre um operador de Foley e tal. Então tem esse monte de mistura de profissões tecnológicas, não muito convencionais, de ter protagonismo em filme, ainda mais filme de terror, né? E se conecta com uma história que é muito humanizada. Por mais que, né, esse filme aqui, o Cloud, ele desumanize muitos dos seus personagens, especialmente o protagonista, afinal, sempre tem a cara dele olhando pra tela e tudo que importa pra ele é quando compram as coisas que ele bota na internet, né? Só isso que importa. Não importa nem o dinheiro mais. Não importa nem o que ele vai ganhar. O que importa é só o que ele planejou ser executado com maestria, no sentido de que, beleza, eu vendi tudo. Qual que é o próximo passo? Eu vejo a obra do Kiyoshi Kurosawa como uma afronta, assim, uma resposta a esse mundo que a gente vive aí, que não tem mais empatia, quase. Se você parar pra ver, é lucro, capitalismo, lucro. E, através da arte dele, ele traz essas obras aí que faz com que a gente pense, né? Será que é só isso? E outra coisa também, né, meu? A obra dele tem várias coisas em comum, né? Ele usa muito o sobrenatural, né? O horror psicológico, ele usa muito tecnologia. Muito crime. Assim, a filmografia dele é bem vasta. Ele tem filme de comédia, ele tem dramas pesadas, inclusive um dos filmes mais populares dele chama Sonata de Tóquio, de 2008, que não tem nada de terror, que pode ser que tenha dado ponto de vista, mas é algo muito pessoal, mas não é filme de fantasma, nem filme de assassinato, nem filme de nada sobrenatural. Eu assisti o Sonata de Tóquio, e eu chorei muito, porque eu já passei pela mesma situação do que o personagem principal passou, que é um pai que ele perde o emprego, né? Mas ele não fala pra família. Fantástico esse filme. Ele finge que ele continua trabalhando, entendeu? Assim, não é que nem no filme, assim, tipo, pra mim demorou, 2 dias isso, né? Mas até eu entender uma maneira boa de chegar e falar, não tem mais trabalho, sabe? Esse filme não é terror, é drama mesmo, como o Maxon falou, mas Tóquio Sonata, né? De 2008, cara. Assim, é humano ao extremo. É um dos grandes cineastas, cara. E também, cara, estamos falando aqui, é uma crítica absurda sobre o capitalismo, cara. Com certeza, não, ele vai muito nessa veia. É um terror de crítica social absurda ao sistema, a normalização de coisas absolutamente erradas, a práticas absolutamente grotescas. Que a gente normalização do errado, exatamente. E ele é um cara, tipo, pensa, ele é de 55. Cara, já é um baita de um tiozão que me escreve um filme desse, Rômulo. É absurdo o cara ter essa visão pro que acontece de algo ultramoderno. É absurdo, cara, absurdo. E eu quero sempre lembrar uma coisa muito importante. Kiyoshi Kurosawa tá atrelado, enraizado nos fundamentos do horror sobrevivência em videogame. Afinal de contas, ele, em 1989, ele dirigiu um filme chamado Sweet Home. Eita, Enquanto ele dirigia esse filme, se produzia um jogo, Tokuro Fujiwara na Capcom produziu um jogo que foi assim, um dos jogos mais essenciais pro alicerce do Resident Evil, que infelizmente foi um jogo tão vanguardista que ele sequer saiu do Japão. Ele ficou preso ao Japão por muito tempo, depois foi receber tradução de fãs, mas o próprio Tokuro Fujiwara, que é o diretor do jogo, que é camarada próximo ali do Kiyoshi Kurosawa, que eles desenvolveram tipo filme e jogo juntos,
Não dá nem pra dizer que é uma adaptação do jogo, porque eles foram de fato lançados juntos. É tipo o filme e o livro de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foram concebidos ao mesmo tempo. É muito interessante se pensar por esse lado. Depois o Tokuro Fujiwara colocou pro Shinji Mikami a direção de Resident Evil numa ideia de popularizar, de trazer para formatos populares e modernos e que abraçasse uma audiência maior, que ele não conseguiu com o Sweet Home de 89 no Famicom, que foi bastante pouco palatável, pouco intragável. É um jogo meio difícil de fato, assim. Mas eu acho muito interessante como essas coisas conversam, e tá aí o Kiyoshi Kurosawa atrelado a esse projeto, que escreveu o roteiro, dirigiu o filme. Cara, é grande filme de terror fantástico, japonês. Talvez são temas que são à frente do tempo da pessoa, né? O cara tá pensando à frente. Quando foi lançado, talvez não fizesse tanto sentido, mas hoje é a base para tudo que a gente tem. Com certeza, eu acho que para quem tem esse apreço por Resident Evil, horror de sobrevivência, terror em videogame, a gente fala tanto aqui do terror retrô, né, jogos que resgatam tudo isso. A gente tá aí às vésperas de sair o Tormented Souls 2, que é aquele jogo chileno que foi um dos grandes jogos modernos de horror de sobrevivência, formato nascido lá nos anos 90, mas que a protogênese do negócio tá aí, antes mesmo de Alone in the Dark, porque Alone in the Dark é, em termos de gameplay, perspectiva, etc., termos técnicos, muito atrelado a Resident Evil, porém a coisa vem muito de antes. E o Sweet Home tá ali nesse começo, e aí o Kiyoshi Kurosawa também, junto com o Tokuro Fujiwara. Então eu gosto como essa coisa é cíclica e se conecta, e pensar que... Pensa num negócio desse, Romulo. 3 filmes o cara me lançou no passado, ele fez um remake dele mesmo, na França, com um elenco francês, filmou na França, e fez o Shime. Se você não assistiu o Shime, ele é um média-metragem. Esse filme é perturbador, é um filme de terror muito pra ser debatido, assim, porque ele é diferente de... Tipo, eu nunca vi um filme como o Shime, nunca vi um negócio desse. Tudo que eu vou dizer é a própria sinopse do filme, que é um professor de escola é acordado por um som que o enche de pavor. Escrito e dirigido por Kiyoshi Kurosawa, 45 minutos, Shime, assista esse negócio. Ele não é nem tão curto pra ser considerado um curto e nem tão longo pra ser considerado um longa, né? É uma média-metragem. E aí, cara, se você nunca se aprofundou, se você nunca assistiu um filme do Kiyoshi Kurosawa, o Cloud, ele talvez... Não sei se é uma bela porta de entrada. Eu sempre recomendo o Akira e o Pulse, né, o Cairo. Para. Maxon, rapidão. Tirando o Cloud, 3 filmes do Kiyoshi Kurosawa pra você. Akira, Pulse e Crimes Obscuros, com certeza. Ah, e bom lembrar, no Sonata de Tóquio, um dos protagonistas é o Teruyuki Kagawa, que ele faz o Sasaki, né? Esse ator, ele é o antagonista de um dos filmes mais perturbadores do Kiyoshi Kurosawa, que chama Creep. Esse filme, rapaz do céu. Os meus 3 aqui, ó, é a Akira, o Retribution e o Tokyo Sonata, que eu sei que não é de terror, mas, gente, por favor, é uma obra-prima isso aí, cara. Mas ele é um grande cineasta, merecia muito mais destaque. Eu tenho quase certeza que o Cloud é o primeiro filme do Kiyoshi Kurosawa que saiu no cinema aqui, e isso é um absurdo completo. E é isso, vamos conversar mais sobre Kiyoshi Kurosawa, sobre a sua vasta obra de terror e também não terror, os outros filmes dele, que seria muito maravilhoso se a gente fizesse isso. Esse grande cineasta que tá em atividade, entregando obras absurdas. 70 anos, né? Se ele é de 55, ele tá com 70. E grande camarada do Koji Shiraishi, o rei dos found footage, mockumentary. A gente recentemente comentou, né, que no filme Occult, o Kiyoshi Kurosawa, ele faz ele mesmo. Ele aparece como ele mesmo, como um cineasta de terror, e que manja de coisas paranormais, bizarras, etc e tal, e que é consultado pela equipe de filmagem do Occult. Que é mais metalinguagem que isso, Max? Totalmente, porque o próprio Koji Shiraishi, ele é o cineasta, ele é o cara que tá ali por trás da câmera, assumidamente cineasta, entrevistando o Kiyoshi Kurosawa. É absurdo, é um absurdo. Exato. Como essas coisas se conectam, eu acho maravilhoso, fico emocionado aqui falando. E você? Assistiu? Conhece Kiyoshi Kurosawa? Pô, se não assistiu, a gente deixou umas dicas aqui. Se assistiu, escreve aí nos comentários qual que é o seu favorito, né? Pra gente saber na nossa conversa da Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Temos aqui 3 mensagens muito maravilhosas no nosso programa 116, Dias Perfeitos de Rosário, na Nova Alvorada de Cronos. Deixa eu começar então. Olha lá o Maxon de novo, ó, em ação, com as frases. Bora, Max, vai lá. Começando com o camarada Diego Caetano, que ele diz assim: salve camaradas, ótimo episódio como de costume, tava a fim de ver Dias Perfeitos, mas saber que o final da série é fraco me desanimou um pouco.
Não desanima não, Diego. Assiste lá, Não. pô. Tá vendo, Maxon? Tá vendo? Vacilei nessa. Tá vendo? Não pode, cara. Não, assiste lá, Diego, pô. Vai lá. Você vai gostar. Se não gostar do final, aí você lê o livro. Aí o Diego continua aqui, ó. Algumas semanas finalmente assisti a Inverno de Sangue em Veneza. E o filme não me saiu da cabeça desde então. Não me lembro de ouvir vocês falando a respeito dele aqui no podcast. Vocês gostam? Forte abraço. Amo, filmaço que eu assisti faz tempo e assistiria de novo. É um trauminha da infância, né? Filme de 73. O Donald Sutherland, Julie Christie. É filmaço. Tinha na locadora. Eu tinha umas locadoras muito bem servidas perto de casa. Então eu dei muita sorte de ver muita coisa. Eu sempre tive ali o meu tio maravilhoso que me apresentava muitas coisas. Então esse aqui, ó, o Don't Look Now, Inverno de Sangue em Veneza, eu assisti com meu tio. Eu já era um pouco mais velho, inclusive. Isso aí é assim, assista, cara. Tem pessoas que têm um pouco de preconceito com filmes mais antigos, cara. Imagina. Ali que estão todas as respostas, nesses filmes mais antigos. Na verdade, quando eu tô insatisfeito e vejo muita bagaceira, tipo, começo desse ano, eu tava muito decepcionado com o que tava saindo, né? Tava com expectativas e os filmes não estavam entregando, eu sempre volto pros clássicos, cara. Especialmente ali na Era de Ouro, né? Dos Monstros da Universal. Aquilo pra mim é muito reconfortante. E aqui a gente tá falando de um filme que nem é de 100 anos atrás, vai. A gente tá falando de um filme dos anos 70, que é uma baita década pra terror. Eu colocaria Inverno de Sangue em Veneza top 10 filmes de terror dos anos 70, que é uma temática interessante de se pensar, dá pra dividir bem por década, né? Com fenômeno cultural e tal. E só de pensar que tem Massacre Elétrica e Exorcista... O que vocês acham aqui, ó? Fazer programas especiais de cinema terror nas décadas. Melhores da década de 70, de 80, de 60, 50. O que vocês acham? Respondam aí, coloquem aí. De repente, né, Max? Eu acho legal, mas é sempre bom lembrar que logo mais teremos o nosso especial de A Hora do Pesadelo. Sim! Que a gente furou ano passado, né? Que foi aniversário de Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo. É o filme de novembro de 84, então a gente vai fazer essa meia-culpa aí um pouquinho atrasado. A gente vai fazer exatamente o que a gente fez no episódio especial da franquia Sexta-feira 13, filme a filme, falando de tudo da franquia Hora do Pesadelo, pra gente ter aqui bonitinho, que tem que ter. E obrigado, viu, Diego? Diego, valeu. E temos o Tofanello aqui também que mandou: eu não vou nem deslacrar minha cópia do Cronos quando chegar. Só depois que resolverem deixar o jogo mais acessível para todo o perfil de jogador que poderei jogar. Amo Survivor Horror, mas se eu quisesse passar raiva com jogos difíceis, eu jogo algum Souls-like. Cara, eu vou te falar que eu terminei o jogo antes de ser lançado, então acredito que tenha tido algum patch que tenha corrigido ou afinado, como costuma acontecer. Tem sido uma prática extremamente comum, né, nos últimos anos, etc e tal. Então, assim, a impressão que eu tenho, isso é muito particular. O Tofanello é camarada, converso bastante com ele em rede social, ele é um grande colecionador de jogo de terror. A coleção de Silent Hill desse camarada aqui é surreal, Romulo. Eu fico vendo as fotos que ele posta nas redes sociais dos jogos que ele tem na coleção. Eu fico muito feliz por você, de você ter essa grande biblioteca. Posso falar um negócio? Tá lendo um comentário aqui do Tofanello sobre o Cronos, né? E aí eu mandei um e-mail pra assessoria de imprensa, né? E não é que mandaram? Abri agora, tá aqui, ó. Vou jogar. Olha que beleza. Então depois você dá suas opiniões. O que eu quero, só pra fechar a linha de raciocínio, aquilo que eu comentei no episódio passado com relação a existir ali uma certa oscilação de dificuldade dado o seu desempenho no jogo, que é algo que o Resident Evil 4 fez de uma forma bem velada. Muita gente joga o jogo e não percebe isso muito bem. Existem outros jogos que fazem isso, o God Hand assumidamente faz de uma maneira magistral, mas o Resident Evil existe isso ali, amarrado no seu próprio desempenho, independentemente de escolher fácil, difícil, que é uma coisa que deveria ter, isso é o mínimo. Eu nem chamo isso de recurso de acessibilidade, até porque o Cronos, ele tem vários, mas nesse aspecto ele peca, com certeza. Isso pra mim é falha, tem que ser mencionado. Mas eu acho que depois desses ajustes finos, talvez esse elemento que oscila dado o desempenho esteja mais acentuado. Talvez. Sim. Do tipo aquela caixa que você destrói, ou aquele monstro que você derrota, se você tá mal de item, ele te compensa de alguma maneira. É isso que eu quero dizer. Talvez a coisa esteja mais acentuada. É balanceado, você quer dizer? Mas como eu disse, eu terminei antes de ser lançado o jogo, né? Eu não vi nenhum patch pós-lançamento para poder afirmar com convicção, mas é o meu achismo. E eu não acho que você deveria fazer isso, cara. Abre, você já comprou o jogo, experimenta, vê o que você acha. O começo é mais difícil, você se adapta, o jogo ele vai tentando conversar com você, foi como foi pra mim, e eu fui me adaptando a me portar dado os desafios do jogo. Então, assim, curiosamente ele foi se tornando mais fácil, o que eu não acho que seja algo muito positivo também, para não pensar. E obrigado pela mensagem, apareça mais, cara, você é um grande entendedor de terror. Por favor. Você não fala muito com a gente aqui, volte mais vezes, foi um prazer recebê-lo.
E pra fechar aqui, o comentário do Las226, fiquei empolgado pelo Damned 2 desde que vi o trailer da Nuntius. Eles começaram há pouco tempo, estão trazendo jogos bons. A Nuntius é uma distribuidora, publicadora 100% jogos PTBR. Os caras têm feito um trabalho fantástico. Eu falo mais lá no Mega Busters, né? Porque lá é o podcast pra jogo de videogame que não de terror. Então Damned foi o jogo de terror, então. Fiquei pra baixo ao ouvir que Rosário não é tudo isso. Ouvi há algum tempo. Esperava que fosse minimamente interessante ao menos, mas devo dizer que vi umas gameplays de Chronos e pra mim, de certa forma, é total Dead Space. Conseguiram trazer a sensação de Resident Evil no espaço, que nem é no espaço o Chronos, viu, Las? Certamente será um dos grandes know-how do sci-fi de terror que marcaram a época. A empresa mandou muito bem. Eu sou bastante fã da Bloober Team, falo muito aqui, né, já... A gente sempre puxa todos os jogos passados desses caras, eles entregaram 3 jogos na sequência, 2023, 2024 e agora. E assim, Las, falando de Rosário, não tem nada mais valioso do que a sua vontade em ler, assistir e jogar alguma coisa. Não deixa isso virar fumaça por conta de opinião de qualquer pessoa, eu que seja, o Romulo. Se você tá com vontade, assista. E depois venha conversar com a gente. Não, se eu falar que é ruim, não vai não. Brincadeira, pô. Mas obrigado, viu, Las, pelo comentário. Ou jogar o Damned, assistir Rosário, ou jogar o Chronos, vem aqui conversar com a gente. Antes da gente encerrar esse programa, eu queria pedir a licença aqui pra você para falar sobre um evento em São Paulo, que é o 9º evento da Able Gamers Brasil, Maxon. Do nosso grande amigo, o Chris Bernauer, que é um cara que dedica a vida dele à causa dos gamers PCD, né? Então a Able Gamers é uma empresa gringa que tem esse braço que é a Able Gamers Brasil aqui no Brasil, onde o Chris é presidente da Able Gamers Brasil, e eles dão acessibilidade a gamers PCD, que na verdade a única coisa que eles querem é poder jogar videogame como qualquer pessoa. Vai ser um evento super legal ali, eu vou pedir o link para você entrar lá e comprar o ingresso lá e ir lá prestigiar. Acho que vai ser dia 20 de setembro de 2025, das 15 às 23 horas, tá? O evento presencial na Rua Harmonia 21 é um bar. Login, pô, do camarada, do Bruno Arruda. Bruno Arruda trabalha lá. Exatamente, o login, cara. Pra você conhecer o trabalho da Able Games, pra você ver o que eles fazem pra essas pessoas que têm deficiência ou às vezes têm dificuldade de movimentação, e aí eles fazem e entregam controles adaptados para as pessoas poderem jogar e ter uma diversão, porque é como diz um dos embaixadores da Able Games, o Fabrício SDW, que é fera nos jogos de corrida, né, e que usa esses controles. Ele fala assim, quando a gente tá no jogo, na comunidade, a gente pode fazer coisas que a gente não consegue fazer aqui. O sonho dele era ser piloto, mas no videogame ele consegue pilotar os carros que ele gostaria de ter pilotado na vida real, consegue correr com os amigos dele, ter essa comunidade toda junta, toda unida. E quando você tá no online, eles não têm aquele olhar de preconceito. É outro jogador como você. Então, assim, eles estão longe de querer ter esse olhar de vítima. Eles só querem estar inclusos e eles têm o direito de jogar. E a Able Gamers faz um trabalho muito maravilhoso aí. E outra coisa, hein? Maxon Lima e Rômulo Mata estarão presentes, hein? Estaremos lá de corpo presente, em forma física. Mídia física estará lá. Eu participei de todas as edições desses eventos da Able Gamers, estou lá desde o início. Vai ter gameplay, vai ter transmissão o dia inteiro com um monte de jogo. O seu rico dinheirinho que você der para comprar esses jogos vai todo para a causa da Able Gamers, para fazer todos esses periféricos, esses controles para as pessoas que tanto precisam e que querem jogar. Então é uma causa muito maravilhosa fazer parte disso, seja lá como for. E estaremos lá. Dá pra pensar isso mais um encontro do Eu Ouço Gente Morta, como foi naquele seu show que foi fantástico também, Romo? Dá pra pensar dessa Dá pra forma, pensar. Quem quiser vai nos encontrar lá, e tem surpresa em que o Chris já falou que vai ter canja com o Nerdstones ali, hein? Então... Então é isso, evento da Able Gamers, nos encontramos lá, estaremos lá, e você que chegou até aqui, fica nosso muito obrigado por acompanhar o Gente Morta, por estar aqui com a gente, e nos encontramos no próximo episódio. Beijo, tchau. Beijo, galera!